Olá, tudo bem? Estou de volta e hoje o nosso assunto é a importância de se manter ativa durante todo o seu trabalho de parto. Gente, isso faz uma diferença muito grande. E eu sei que muitas mulheres no trabalho de parto não vão ter auxílio de uma doula, né? Ou vão estar em alguma região que não tem acesso, né, a esses serviços que dão uma assistência maior, uma orientação maior durante o processo, né, do nascimento, do parto. Então essa dica é para vocês que vão ter parto ou no hospital privado ou mesmo no hospital público. A partir do momento que você entrar em trabalho de parto, né, começar a sentir aquelas contrações mais ritmadas, procura estar sempre em movimento. Tá? Esse movimento, né, não precisa ser só antes de você internar, pode começar em casa, né, se você já começar sentindo necessidade. Aliás, o corpo ele vai dando sinais para gente de que ele precisa de movimento, de qual posição ele vai ficar mais, vai fazer com que você fique mais confortável. Se a gente parar um pouquinho, né, e ficar mais atento aos sinais do nosso corpo, ele vai dando sinais, que posições eu tenho que adotar durante o trabalho de parto. Mas é sempre bom a gente ter essas dicas, porque a gente nunca sabe o que a gente pode fazer, né? Antigamente tinha muito essa ideia de que a mulher tinha que internar e ficar quietinha, deitada, esperando a dilatação total, né? Hoje em dia não precisa, a maioria dos hospitais é consciente de quanto mais movimento a mulher fizer durante esse processo, mais rápido esse parto vai acontecer. Mas muitas mulheres ainda chegam nas maternidades e nos hospitais sem essas informações. Às vezes tem até medo de ficar fazendo muito movimento. E quanto mais quietinha você fica, maior a sensação de dor. Então tem as posições que a gente orienta a gestante a adotar durante o processo, que vai facilitar muito, né? Vai fazer com que o trabalho de parto fique mais confortável, mais rápido também, né? O nascimento do bebê aconteça mais rápido. Então esse vídeo é para você ver também junto com a pessoa, com o seu companheiro, ou com a pessoa que vai te acompanhar, né, durante o processo, tá? Então, assim, uma caminhada, mesmo dentro do hospital, você não precisa ficar quietinha, sentada lá na mesa de parto, ou dentro do quarto, lá em cima da cama. Você pode caminhar pelo quarto, caminhar no corredor do hospital, aquelas posições, assim, de acocorar. Quando a contração começa, você inspira, desce expirando e fica de cócoras até a contração passar. Aquela bola de pilates, a maioria dos hospitais hoje, até os hospitais públicos, aquela bola suíça que usa muito no pilates, eles fornecem essa bola para você fazer alguns movimentos em cima dela. Você pode sentar e fazer um movimento de rebolar, soltando a sua pelve em cima da bola. Isso dá um conforto muito grande. Se você estiver sentindo uma dor, né, na região lombar, que é comum durante o trabalho de parto, uma massagem aí nessa hora. Você pode já levar para a maternidade um óleo, aqueles óleos de arnica que a gente aquece mesmo com a própria mão, com as mãos, e o seu companheiro ali, a pessoa que estiver te ajudando nesse momento, pode fazer uma massagem circular ali na região lombar. Então, outra coisa também que é bem legal é o banho, né? Existe uma fase do trabalho de parto que chama fase de transição, que é por volta dos 7 centímetros de dilatação, que o trabalho de parto ele fica muito intenso. Muitas mulheres nessa hora pensam até em desistir, né? Pensam assim, ai meu Deus, por que eu fui inventar essa história de parto normal? Quero anestesia. E aí eu sempre falo para as gestantes, assim, a melhor anestesia nesse momento é água, né? Porque se não tiver, né, no hospital que você estiver tendo bebê, não tiver uma banheira para você encher e entrar nela,
O chuveiro também é uma ótima opção. Levar a bola para debaixo do chuveiro, você vai sentar na bola e deixar a água bater na sua região lombar e você pode ficar ali um tempão. Muitas mulheres, quando vão para o banho, por volta de 7, 8 centímetros de dilatação, quando sai, os médicos muitas vezes já encaminham para o centro obstétrico, porque o bebê, a dilatação já está quase 10, e o bebê já desceu mais, justamente porque esse banho, esse movimento debaixo do chuveiro ajuda você a relaxar, né? E o bebê vai descendo, né? Ele vai empurrando mais, passando mais pela sua pelve ali, porque você adotando essas posições, você vai contribuir, né? Vai criar um espaço para o bebê fazer essa movimentação. Eu me lembro, já tem alguns anos isso, uma amiga minha estava dando um curso sobre psicologia do parto e me pediu para participar. E todas as participantes tinham que acompanhar parto, porque eu era a única doula do grupo. E eu já tinha acompanhado alguns partos, mas eu não tinha experiência em acompanhar parto em um hospital público. E eu resolvi, apesar de não ter exigência nenhuma, eu falei, não, eu quero participar, eu quero acompanhar, eu quero ver a realidade das mulheres na rede pública também. E teve um dia que eu cheguei para acompanhar um parto numa maternidade aqui em Brasília, e só tinha 2 mulheres em trabalho de parto. Tinha uma que estava muito tranquila, cheguei, me aproximei, e ela estava começando. Eles só internaram porque ela morava muito longe, não tinha como ir e voltar, então ela estava ainda na fase latente. E aí tinha uma outra num box, sentada na mesa, extremamente tensa, né? Cada vez que vinha a contração, ela se contorcia todinha, até a contração passar. Aí eu me aproximei, segurei nas mãos dela, me apresentei, falei que eu estava ali para ajudá-la. E comecei orientando ela a fazer uma respiração, né, de soltar o ar na contração. Quando vier a contração, tenta manter seu corpo relaxado e solta o ar devagar. Na primeira contração, ela não conseguiu fazer e me olhava assim muito desconfiada, assim, quem é essa mulher que aparece aqui de repente me dando esse tipo de orientação? E aí, entre uma contração e outra, eu fui pegando as informações com ela. Isso era 5 horas da tarde, ela começou o trabalho de parto às 5 da manhã, já tinha passado por um hospital. No primeiro momento ela foi para um hospital mais perto da casa dela, e eles falaram que estava começando o trabalho de parto, mas que não era hora de internar. O marido ficou muito ansioso, resolveu levá-la para essa maternidade, onde ela estava nesse momento que eu encontrei. E aí eles viram que ela já estava com 4 centímetros, isso já era 11 horas da manhã, quando falaram com ela, não, nós vamos te internar, você já está com 4 centímetros, né, já está entrando na fase ativa do seu trabalho de parto, então internada. Só que ela entrou para o box dela, que é uma maternidade pública, vários boxes, né, que ficam as mulheres, o companheiro ficou do lado de fora, ela ficou sozinha lá dentro, e ela ficou sentada naquela mesa de parto. E ela estava ali desde as 11 horas da manhã. Aí cada vez que vinha a contração, ela contraía o corpo todo, não conseguia relaxar. E aí eu fui falando com ela, solta o ar, quando vier a contração, solta o ar. Aí na terceira contração ela falou assim, nossa, diminui a dor mesmo. E nisso veio o médico para examiná-la, e aí ela já estava com 6 para 7 centímetros. Ele ainda brincou com ela, agora você tem uma doula, psicóloga para te acompanhar, você está muito bem, não sei o quê. E saiu para fazer outros atendimentos e eu continuei com ela. Aí eu sugeri, vamos levantar um pouquinho, você está aqui desde as 11 horas, não saiu dessa cadeira, vamos ao banheiro, né? Tem um chuveiro ali, de repente você toma um banho, dá uma relaxada. Peguei ela pela mão, assim, ela ficou um pouco resistente no começo, mas topou, coloquei ela no chuveiro. Não ficou nem 5 minutos no chuveiro, ela começou a querer fazer força, empurrando o bebê, aquele puxo, né? Que é a fase já quando a mulher entra no expulsivo. Aí eu olhei para ela assim, no pé debaixo do chuveiro, fazendo aquela força. Você está com vontade de fazer força? E ela estou. Então, peraí, não faz não. Vamos voltar para a cadeira. Peguei ela pela mão, sequei rápido com a própria camisola, coloquei ela na cadeira.
E nisso não tinha mais ninguém na unidade, a não ser a gestante lá no outro box e uma técnica no posto de enfermagem. Aí eu falei assim, olha, chama o médico porque ela está entrando no expulsivo. E aí a técnica, foi uma cena muito engraçada, doutora, tem um bebê nascendo aqui. E essa médica não aparecia. A hora que eu coloquei ela na cadeira de parto, que eu olhei, eu já vi o bebê coroando. E a médica não chegava. Aí eu já olhei onde tem um par de luvas aqui, porque acho que eu vou pegar esse bebê. Mas aí a médica veio correndo e não assim, veio com aquela cara assim, de que não estava acreditando que ela estava entrando no expulsivo mesmo, muito menos que o bebê estava coroando. A que ela olhou, foi o tempo dela calçar as luvas e segurar o bebê, que nasceu uma menininha linda, né? E assim, foi tudo muito rápido. Então assim, eu cheguei às 5, isso não era nem 6 horas da tarde. Ela pulou de 6 centímetros e pouco a hora que o médico examinou, para meia hora, pulou para 10, o bebê nasceu, né? Por quê? Ela mudou a posição que ela estava, né? Ela estava o tempo todo sentada, ela fez esse movimento de ficar em pé e com a orientação da respiração, né? Soltar o corpo, ela relaxou, soltou o pelinho e o bebê achou o caminho e nasceu. Então, essa história eu contei para vocês saberem assim, a importância. O trabalho de parto ele é marcado por muito medo, né? Muita insegurança, principalmente quando a gente não tem uma pessoa de confiança o tempo todo do nosso lado ali dando apoio. Mas não importa o lugar, a maternidade que você vai ter seu bebê, né? Procure levar com você, é um direito da gestante ter sempre uma acompanhante. Procure levar para você uma pessoa que você confia e que vai te dar essa força nesse momento, saber te orientar também. Porque chega um determinado momento do trabalho de parto que a mulher também não consegue decidir o que ela quer. Ela perde o poder de decisões. Então é importante ter alguém para orientá-la, para pegar pela mão. Vamos tomar um banho agora, vamos mudar um pouco a posição. E aí você vai, né, buscando esses movimentos, né, sentindo mais confiante e tudo acontece. Ok? Espero que essas dicas ajudem vocês, né, e que você tenha assim, um ótimo parto normal. Um grande beijo e até o próximo.